Registrado a presença para a ordem do dia, nós temos 14 vereadores e uma ausência do vereador Paulo Roberto Mendonça de Santiago. Havendo número legal para a votação, autorizo a leitura dos pareceres do projeto de lei número 26/2025, de autoria do Poder Executivo. Parecer da Comissão de Justiça e Redação, projeto de lei número 26/2025. A Comissão de Justiça e Redação recebeu para análise e emissão do parecer o projeto de lei número 26/2025, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício de 2026 e dá outras providências, em cumprimento aos artigos 43, parágrafo único, inciso 1 e artigo 48 do Regimento Interno desta Casa, e após analisar a referida matéria, a comissão concluiu que a mesma preenche os requisitos legais quando a constitucionalidade e formalidade da propositura, encaminhando para a deliberação do plenário com o parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação. É o nosso parecer. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Russas do Estado do Ceará, 30 de maio de 2025, João Paulo da Silva Moreira, presidente, Alisson Paiva, primeiro secretário, e Ian Martins, segundo secretário. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, projeto de lei número 26/2025. A Comissão de Finanças e Orçamento recebeu para análise e emissão de parecer o projeto de lei número 26/2025, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício de 2026 e dá outras providências. Em cumprimento ao artigo 43, inciso 2 do Regimento Interno desta Casa, e após analisar a referida matéria, a comissão concluiu que a mesma deve ser reformada, corrigindo-se o percentual constante no parágrafo 3º do artigo 52 do projeto de lei número 26/2025, nos termos abaixo descritos. Artigo 1º. O parágrafo 3º do artigo 52 do projeto de lei número 26/2025, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício de 2026 e dá outras providências, do município de Russas, Ceará, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 52. Ficará o chefe do Poder Legislativo e Executivo, no âmbito de suas respectivas dotações orçamentárias, autorizados a efetuar créditos adicionais suplementares no orçamento 2026, nos seguintes limites. Parágrafo 3º. Os créditos suplementares abertos pela fonte e anulação de dotação, previsto no artigo 43 da Lei 4.320/64, até o limite de 30%, em função do valor total da lei orçamentária sancionada para o ano de 2026. Artigo 2º. Permanecem inalterados os demais dispositivos do citado projeto de lei. É o nosso parecer. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Russas do Estado do Ceará, 30 de maio de 2025, Edda Natália de Souza Bezerra, presidenta, Arimar Silva de Lima,
primeiro secretário, Francisco Ednilson Fernandes Oliveira, segundo secretário. Coloco para discussão o parecer da Comissão de Justiça e Redação. A Comissão de Justiça e Redação, que pela a instrução, né, da Comissão de Justiça e Redação, que foi assinada pelo vereador João Paulo e pelo vereador Alisson, primeiro secretário. Esse parecer, ele informa que está em conformidade, porque a Comissão de Justiça e Redação, ela avalia o aspecto constitucional. E a LDO, em todo o seu contexto, ela se enquadra e está em conformidade constitucional, e esse foi o parecer que é favorável à elaboração e à constitucionalidade da LDO. Então, eu coloco em discussão. É o de Justiça e Redação. Eu estou deixando em aberto a discussão. Alguém deseja, Senhor presidente, deseja discutir? pela ordem, eu vejo que eu passei 8 anos no mandato de vereador aqui, onde o prefeito era o Raimundo Weber, e toda a vida assim, a gente achava por melhor, toda a vida, se fazer de forma dividida, em vez de 80%, muitas vezes a gente dava 20%, 30%, eu conversando com a presidenta aí da Comissão de Finanças e Orçamento, e achamos por melhor colocar os 30%, que quando o município realmente precisasse novamente do recurso, pudesse pedir, fazer solicitação ao Legislativo, para a gente ter até um acompanhamento de perto. Porque eu vejo, senhor presidente, muitas vezes a gente vota esses 80%, até 80%, assinando assim um cheque em branco. Eu mesmo, ontem, fui até uma comunidade aqui do nosso município, deixar uma patroa para se fazer um patrulhamento. E a gente vê que muitas vezes as coisas não funcionam porque realmente é a falta de vontade de se fazer e de se resolver as coisas. E aí, ano passado, não foi votado o orçamento para esse ano, até 80%, mas você não vê as coisas acontecendo no nosso município. Muitas vezes o que é prioridade, infelizmente, não se prioriza. E esses 80%, infelizmente, tira, me desculpa, a legitimidade da casa em apontar para onde é que vai esses recursos, pelo menos assim, acompanhar, porque vai ser publicado. Agora, se nós tivéssemos a legitimidade de dizer, não, vamos dividir esses 80% em etapas, de 20%, de 30% ou 40%, não simplesmente dar os 80%. Esse é meu pensamento, a minha humilde opinião. Estou aqui para poder votar, conforme aí a gente fez a emenda, e irei votar. Colega João Paulo, suas explanações foram interessantíssimas, mas eu acredito que a Vossa Excelência vai discutir mais ainda, porque no momento eu estou colocando só o parecer da Comissão de Justiça com a Vossa Excelência, que realmente, você como presidente, não viu nada dentro do projeto, e os membros, que não tinha nada fora da constitucionalidade. Então, nesse primeiro momento agora, o que está em discussão é o parecer da Comissão de Justiça quanto à legalidade constitucional, e que o parecer da comissão, através de seu presidente e do Alisson Paiva, e do próprio Ian Martins, não viram
uma irregularidade em questão de constitucionalidade. Então, nesse momento, nós vamos votar esse parecer. Alguém ainda deseja discutir? Não havendo mais discussão, em votação, o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes e Elaboração da Lei Orçamentária, que é a LDO, e que o parecer é um parecer favorável da Comissão de Justiça, porque o projeto ele está totalmente alinhado com a constitucionalidade. Então, aqueles que aprovam... Senhor presidente, pela ordem. Com a palavra o vereador Jorge Cláudio. Como é o projeto da LDO, que é da diretriz, e esse é o parecer da Comissão de Justiça, é o parecer só, né? Não. Entenda, tem um outro parecer. Esse parecer é da Comissão de Justiça, porque a comissão, colega vereador, de Comissão de Justiça, foram 2 pareceres lidos pelo secretário. Agora, nós estamos discutindo, primeiro, que a Comissão de Justiça e Redação, ela se atenta mais à questão das constitucionalidades do projeto. E o parecer da Comissão de Justiça e Redação, que tem o João Paulo, o Alisson e o Ian, é um parecer que é favorável, que estão todos dentro dos requisitos constitucionais, que não vê nenhum... uma questão que pudesse ser revista ou emendada. Isso aqui é para que vocês entendam. Obrigado. Depois nós vamos partir para o outro parecer, que é o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Né? E aí, não havendo mais discussão, eu coloco o parecer da Comissão de Justiça e Redação, que tem e que mantém o seu parecer favorável em relação à constitucionalidade da LDO. Só no final. Os senhores que aprovam o parecer da Comissão de Justiça e Redação permaneçam como estão. Parecer da Comissão de Justiça e Redação, que avalia e analisa a constitucionalidade do projeto, ele foi aprovado por 14 votos. Parecer da Comissão de Justiça e Redação. Não, ali só vai ter votação aí no final da lei. Aí é o parecer aqui da lei, que é o principal. Se passou, se não passou, se houve emenda, se não houve, se acataram, se não acataram. Beleza? Mas o colega Ian faz um adendo aqui, e eu quero até dizer para que as pessoas... Tira essa tela, é só você tirar a tela. Você tirar a tela, não vai causar nenhum prejuízo a ninguém, porque não... E aí, o colega Ian, e até entendo que a Vossa Excelência tem uma certa razão, porque aí quem está fora, quem está assistindo através das redes sociais e tudo, pode ter um entendimento que... É porque, na verdade, as questões dos pareceres é uma discussão que é mais simplificada e que aqui a gente vai na votação nominal. Quando for a votação do projeto que for definido, aí nós vamos para a votação aqui no tablet, que vai aparecer lá e nós vamos colocar. E por conta, para que a gente fique mais fácil dos vereadores entenderem, nós não estamos colocando o projeto e os pareceres tudo junto, porque aí vai dar uma confusão. Então nós vamos aqui por etapa, eliminando e fazer,
E eu acho que fica mais claro, mais entendido, objetivo. Para nós é mais fácil, e para quem está presente, né? E quem está na galeria. É mais fácil entender, porque está próximo, está vendo e vê. Mas quem está do outro lado, nos assistindo, acompanhando e tendo todo o interesse por esse momento, então, se deixar ali em aberto, é voltar para o zero, apagar, quando for o projeto de lei. Então, o parecer da Comissão de Justiça e Redação, que teve o parecer favorável sobre a constitucionalidade da LDO, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, apresentada pelo prefeito municipal, ela foi aprovada por 14 votos. Né? E nós tivemos a ausência do vereador Paulo Santiago, mas os presentes aprovaram dentro dos parâmetros de sua constitucionalidade, viram que o projeto ele está dentro de toda a legalidade constitucional e o parecer foi favorável. E os vereadores colocados em votação, os que permaneceram sentados, é os que aprovam o parecer. E todos os 14 estavam sentados e aprovaram o parecer da Comissão de Justiça e Redação. Parecer esse, para que as pessoas entendam, é um parecer que trata da constitucionalidade do projeto. Então, todos os vereadores, em relação ao parecer desta comissão, entendeu que em aprovar, e foi aprovado o parecer da Comissão de Justiça e Redação, em sua totalidade, votando os 14 vereadores. Agora nós vamos passar para o parecer da Comissão de Justiça e Redação, que tem como presidente... desculpe, pessoal, é porque a Justiça e Redação estava tão apegada aqui no negócio que não quis sair nem das palavras. Nós agora vamos para o segundo parecer, que é o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Comissão de Finanças e Orçamentos, do projeto de lei já citado, que é o projeto de lei da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, número 26/2025, de autoria do Executivo, né? Do prefeito municipal, e que, se vocês ainda não tiverem, eu vou dar uma reforçada, para que fique mais claro. O colega leu atentamente, mas às vezes a pessoa está dispersa. Esse projeto de lei, através da presidência da vereadora Edna Natália Bezerra de Souza e do primeiro secretário Arimades Silva Lima, que é conhecido como Mazinho Ribeiro, que é o segundo secretário, eles emitem um parecer que eu vou pedir para você, como secretário, fazer só menção das alterações à lei original, que é o parecer do entendimento da presidenta da Natália Bezerra e do vereador Arimade Lima, a qual tem o segundo secretário, Francisco Ednilson Fernandes Oliveira, que é o vereador Tó Fernandes, não assinou e não concordou com o parecer emitido pela presidente e pelo o primeiro secretário. Mas o parecer, ele vai para a votação, porque 2 membros da comissão, o vereador Mazinho como primeiro secretário e a vereadora presidente, entendem diferente
do vereador Tó Fernandes. E eu queria que você frisasse as mudanças e as emendas para que as pessoas que estão nos ouvindo entendam a emenda proposta pela Comissão de Finanças e Orçamento. Artigo 1º, o parágrafo 3º do artigo 52 do projeto de lei número 26/2025, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício de 2026 e da outras providências do município de Russas, Ceará, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 52. Ficará o chefe do Poder Legislativo e Executivo, no âmbito de suas respectivas dotações orçamentárias, autorizados a efetuar créditos adicionais suplementares no orçamento 2026, nos seguintes limites. Parágrafo 3º. Os créditos suplementares abertos pela fonte anulação de dotação previsto no artigo 43 da Lei 4.320/64, até o limite de 30%, em função do valor total da lei orçamentária sancionada para o ano de 2026. Artigo 2º. Permanecem inalterados os demais dispositivos do citado projeto de lei. É o nosso parecer. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Russas, Ceará, 30 de maio de 2025. Édida Natália de Souza Bezerra, presidenta. Arimar Silva de Lima, primeiro secretário. Pronto, nós vamos colocar agora em discussão o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, que foi elaborado juntamente com a presidenta e o primeiro secretário, entendendo desta forma e passando a emendar a lei original, alterando de 80% para 30%, e que teve apenas concordando e entendendo que o poder legislativo é o maior poder, que é para fiscalizar, autorizar e entender se essas mudanças que o prefeito teria que mandar são interessantes para a população, foi reduzido a 30%, para que a casa sempre esteja. E apenas a vereadora Edna Natália Bezerra de Souza e o primeiro secretário estão a favor e denotando este parecer. E deixou de concordar e votar e assinar neste parecer o vereador Francisco Ednilson Fernandes de Oliveira, conhecido de vocês como vereador Tó Fernandes. Então, coloco em discussão o parecer da Comissão de Justiça, da Comissão de Finanças e Orçamento. Você coçou a testa aí, Alexandre, eu me lembrei que eu estava errando. Você fez assim, eu digo, opa. Então, está em discussão o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Presidente, nós tivemos aqui ontem uma explanação da LDO, inclusive foi de grande valia para quem esteve aqui presente. A doutora Fernanda, ela conseguiu passar realmente tudo que era importante naquele momento, mas deixou de reforçar essa questão dos créditos, né, suplementares, aberto pela fonte, no limite de 80%.
que, salvo o presidente, foi quem trouxe esse assunto para casa. E, diante desse valor, desse índice elevado, eu vejo o quanto que isso enfraquece o poder fiscalizador dessa casa. A gente percebe que pode ter, sim, um poder de distorção do que realmente foi o orçamento aprovado para que realmente foi executado. Eu não estou aqui contra nenhuma suplementação em si, mas o que a gente pede é que seja um limite razoável, como foi no parecer de 30%. E a gente sabe que, sim, precisando, tendo a necessidade, a comunidade, a gente está aqui para abrir a discussão e para realmente votar o que for de favorável para a nossa comunidade. Acredito que nenhum de nós aqui iremos ir contra a uma autorização que venha trazer benefícios para a nossa comunidade. Então, reforço, sim, que a gente precisa de um limite razoável para que a gente também tenha um certo conhecimento, não é nem a palavra, mas que a gente possa, sim, estar mais por dentro, de fato, do que vai ter sido executado, o orçamento que vai ser realmente executado no nosso município. Muito obrigado, viu, presidente? Nós acabamos de ouvir aí, na discussão do parecer da Comissão de Justiça e Redação, a explanação da presidente, e que fez uma explanação, acredito, para quem não está nos ouvindo, numa demonstração até de equilíbrio, porque eu mesmo, ontem, eu fiz, porque já estive como presidente em outra gestão, e em nenhum momento, e o colega Paulo, o vereador Paulo Santiago, não está presente, mas eu queria que ele estivesse presente para me falar para ele. Que quando ele esteve vereador e eu era presidente, o colega João Paulo estava, nós fizemos isso. Nós fizemos isso entendendo e nós votamos apenas 10%. Mas em nenhum momento o prefeito Weber deixou de solicitar e nós deixamos de atender. Em nenhum momento foram atendidos. Agora, uma suplementação de 80%, continuo dizendo, que é realmente nós assinarmos um cheque em branco. Os vereadores assinar um cheque em branco para 2025, 2026, porque esse foi aprovado em 2024. Nós vamos assinar um cheque em branco para o prefeito fazer o remanejamento de orçamento para onde quiser. Aí eu falo do exemplo de que, para que a população que esteja nos assistindo, ela entender. O prefeito, mas ele vai deixar de ser fiscalizado? Não. Nosso papel ele é constitucional e o maior deles é fiscalizador. Mas aí, para que a população que esteja nos assistindo e os colegas vereadores entenderem e refletirem sobre isso, que o orçamento, ele é do gestor, do executivo. Mas existe as câmaras legislativas, as câmaras estaduais, as câmaras federais, para ser o contrapeso, para que as pessoas entendam que você liberar 80% para um prefeito remanejar o orçamento de um lado para outro, para onde ele quiser, na verdade nós estamos assinando um cheque branco para ele fazer, e depois, aí vai ter gente que vai dizer, não, mas ele vai tornar público. Ele vai tornar público. Mas ele vai agir da maneira que ele quiser e bem entender com um orçamento que tem 80%. Ele pode tirar da saúde, levar para outro canto. Ele pode tirar da assistente social e levar para outro local. Não, mas ele vai mostrar, ele vai mostrar que está lá, fez isso, fez aquilo, mas depois de estar feito, liberados 80%, essa casa só tem mesmo o papel de fiscalizador e não de moderar esses gastos e entender para onde ele vai ser. Com essa redução, ele não vai ficar engessado, como disse aqui, até porque eu entendia 10, mas as comissões, como ontem mesmo, nobre colega, eu falei
que eu tenho o meu pensamento, mas quem toma as decisões é a Comissão de Justiça e Redação, é a Comissão de Finanças e Orçamento, e eu concordo que a comissão ela teve a sensibilidade de entender que jamais poderia ser 80%, mas está dando uma margem de 30%, e eu acho que os meus de 10%, eu me rendo a entender que é razoável, é suficiente para o momento, porque na hora e no momento em que nós, vereadores aqui, passamos a dar a essa liberdade total ao prefeito de 80%, ele vai remanejar, ele vai tirar para onde ele quiser. E quantas vezes foi aqui, no dia anterior de ontem, vereadora Natália, vereador Railus Quincó, né, que trabalha muito na área da saúde, eu entendo que é um grande gargalo. E que aqui ficou explícito, público e notório, que nem os 15% nesse primeiro quatrimestre o prefeito não conseguiu atingir a lei de responsabilidade fiscal. Mas aqui é preciso eu ter a decência de dizer, ele pode não cumpriu no primeiro quatrimestre, ele pode não cumprir no segundo quatrimestre, mas no terceiro quatrimestre ele pode cumprir e reparar o que ele deixou de fazer nos 8 meses, para se igualar aos 15% e não infringir a lei de responsabilidade fiscal. Mas é preciso entender que o colapso, o que não está bom, que não está ruim, que está péssimo, que é a saúde do nosso município, se vai dar 80% para o gestor fazer o que quiser, sem essa casa, que é quem tem a legitimidade para colocar os freios e entender, e o prefeito ter que mandar primeiro para essa casa, para a casa avaliar, e os vereadores decidem. Mas eu acredito que nenhum vereador aqui, e a sensibilidade da presidente, abriu essa margem para 30%, deixando ainda mais à vontade, para que ele não diga que a Câmara, que os vereadores estão fazendo questões, como foi dito aqui pela doutora Fernanda, que acredito que ela foi muito infeliz, a partidária, que não é, mas nós temos a responsabilidade, porque o dinheiro, ele não é do prefeito. O prefeito ele não é da secretária de planejamento, que é quem planeja. Porque se existe uma secretária de planejamento, ela planeja o ano inteiro. E o que é que esse planejamento, nós votando 80%, nós podemos rasgar o planejamento que foi feito, porque não existe. É como se eu, na minha casa, tenho um orçamento que ele pode variar, e a tendência dele é ter superávit, porque eu não, até hoje que eu estou aqui como vereador, no meu 4º mandato, teve o vereador Queijinho, meu primo, e fui assessor dele na época, e não houve nem um déficit em receita de um ano para o outro. Aí eu quero dizer, na minha casa eu planejo, obviamente que eu posso me perder, mas eu vou planejar o ano com um orçamento que não me dê. É a mesma coisa que eu achar que na minha casa eu planejei, que eu tenho, essa gestão vem de outra, vem de uma gestão continuada, de eu dizer que vou gastar com a infraestrutura 2 milhões, e aí, desses 2 milhões, eu me perdi completamente, e eu vou gastar
3.600.000. Que é 80%. 80% de 20, de 2 milhões, vai dar mais um acrescente nessa receita. Então, quer dizer o quê? Que realmente nem planejamento houve. Que, na verdade, o maior interesse da gestão, primeiro, anular as prerrogativas dessa casa para ele passar o ano sem precisar aqui, nem solicitar e nem pedir a casa que realmente que coloca os freios e contrapesos no dinheiro público que o prefeito gestiona. E essa medida, através da Comissão de Justiça e Redação, ela ainda foi bem mais sensível do que eu, como presidente, entendo que deveria ser 10%, mas foi 30%, mais 80%. É um cheque em branco para o prefeito fazer o que quiser com o orçamento e depois dizer, eu fiz isso, fiz aquilo. E se esse orçamento tiver os vereadores entenderem que a casa é a lei de freios e contrapesos do executivo, ela, no mínimo, tem que votar esse parecer favorável pelos 30%. Porque se em algum momento, daqui a 2, 3 meses, o prefeito entender que vai ter que mudar o orçamento, porque planejou que iria gastar X na saúde, mas é pouco, e nós vamos remanejar de um canto para outro, qual é o vereador aqui que não vai estar ciente de que tem que votar e mexer no orçamento? Agora, nós precisamos saber essas movimentações e serem avaliadas pela casa, e nós vamos entender se liberamos o percentual que ele está pedindo ou não, dependendo de onde ele está tirando, para onde ele está relocando. E esses 80% é o cheque em branco para o prefeito passar o ano fazendo o que quer e bem entender com o orçamento e com o dinheiro público, anulando aqui o papel de cada vereador, que é fiscalizar, botar freios e contrapesos naquilo que é prerrogativa nossa. E ele está tirando tudo isso. E eu acredito que os vereadores aqui vão entender e votar no parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento. Isso é o que eu acredito. Porque assim nós assinamos e anulamos praticamente o que o povo mais espera de nós, que é, no mínimo, estar atento, fiscalizar, botar freios e contrapesos, mas jamais, nenhum aqui, principalmente a presidência, eu não tenho, essa questão é uma questão importantíssima para o município, que a gente tem que se posicionar com responsabilidade e com a maior segurança do seu coração e do seu íntimo do que é o nosso papel. E quem está nos ouvindo, com certeza está nos avaliando para que ponto e que rumo nós vamos tomar. Se nós vamos fazer como foi feito no ano de 2025, liberar 80% para que o gestor fique à vontade e depois dizer assim, gastei com isso e com aquilo, sem passar pelo crivo da Casa Legislativa, porque se assim não fosse, meus amigos, nem precisava existir Câmara Municipal, nem precisava existir Assembleia Legislativa, e muito menos existir a Câmara Federal. E a gente vê, né, nas divulgações, quando tem orçamento, existe um debate muito grande, e que lá eles colocam os freios e contrapesos, e quando o presidente necessita, ele pede. E a Câmara dos Deputados avalia, e na maioria das suas vezes, são votados e aprovados conforme o pedido do... E assim é na Assembleia. O que não é interessante
é nós abrirmos esse crédito suplementar para o prefeito fazer o que bem entender, com 80%, remanejar para um lado, para o outro, e depois que ele faz todo esse remanejamento, é que a população e a Câmara Municipal é que vai tomar conhecimento. Aonde, nesse momento agora, é aonde a casa tem que se manifestar a favor da população. É dizer, não, o orçamento é do prefeito, mas ele tem que, quando for fazer mudanças, ele tem que solicitar a Casa Legislativa avalia e vota e libera mais 10, mais 15, conforme a necessidade e conforme as mudanças de orçamento. Vocês já pensaram? E a apresentação que houve aqui, nesse primeiro quatrimestre, nem a lei de responsabilidade fiscal, ela foi atingida. Aí diz, não, mas foi apenas quase 1%. Mas nós estamos falando, a vocês estão nos ouvindo, nós estamos falando de um orçamento que nós não estamos falando de conta de R$100, 1% de R$100, nós não estamos falando de 1% de R$1.000. E vou até mais longe, nós não estamos falando de 1% de R$10.000. Nós estamos falando de 1% que deixou praticamente ser aplicado na saúde, aonde todo mundo clama, todo mundo reclama, todo mundo procura, não só os vereadores. Procura a ouvidoria da auditoria, procura, reclama e nada. Eu estou falando de um orçamento de milhões e que já deixou no seu quatrimestre de ser aplicado. Aí nós vamos aqui avaliar mais um cheque em branco para o prefeito, a casa que tem o poder de regulamentar, de ouvir, de saber, botar freios e contrapesos nessas mudanças orçamentárias. Se a mudança é legal, é necessária, ninguém, principalmente aqui deixou clara a presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. É tanto que ela entendeu, mas os membros, junto com o Alisson e a presidenta Natália, obviamente discordando o vereador Tom Fernandes, que 30 ainda era pouco. Ele preferiu assinar um cheque em branco, entendendo que tem que deixar os 80 para o prefeito. Mas é isso. Mas aqui é livre, é democrático, mas a população precisa entender. 80% é um cheque em branco para que o prefeito faça o que quiser e bem entender com o orçamento. Na hora em que nós botamos esse freio e contrapeso, ele vai ter que pedir e a Câmara e os vereadores vão avaliar. Será que os vereadores, será que esses 15 vereadores que têm a legitimidade de seus mandatos pela população, se o prefeito mandasse, pedindo suplemento de 10%, para tirar da saúde e colocar em outro canto, será que vocês votariam a favor? Agora, se tivesse de tirar de uma pasta que não tem a necessidade daquele volume que foi planejado no orçamento, e tirar para colocar 10% na saúde, eu acredito que todos votariam e, com certeza, não mediria nem esforço, minha querida vereadora Natália, em até dizer para o prefeito que se ele quisesse tirar de lá 15, nós faria, a Vossa Excelência indicaria até, junto com o colega Alisson, até mais por cento do que os 10 que ele tivesse pedido. Então, é isso que a população tem que entender, que essa votação que vai ser exposta agora, para cada vereador votar, é que o parecer da colega Natália, junto com o vereador Alisson Paiva, desculpe, o Alisson é da outra comissão, desculpe, Mazinho, o vereador Mazinho Ribeiro, que é o primeiro secretário, junto com a presidenta Natália Bezerra,
votaram, dando 30% desse orçamento para ele trabalhar, e em algum momento que esses 30 não atenderem mais a necessidade, ele tenha que voltar a essa casa e pedir para remanejar um dinheiro que não é dele, e quem mais legítimo do que a Casa Legislativa, que foram todos que estão aqui, são votados pela população que espera de nós, no mínimo, um cuidado, um zelo com o dinheiro público. Então, fica aqui as minhas explanações, espero que os colegas tenham entendido, que os 30%, eu entendo que a presidenta, ela colocou no nível que dá para se trabalhar, eu faria diferente, mas aqui é democrático. E disse isso antes. Mas fica aqui o alerta aos colegas, o alerta à casa, que é a casa que dá o peso e contrapeso para as ações e principalmente o dinheiro público, nós estamos dando àqueles que votarem ou derrubarem um parecer, votarem contra esse parecer. É preciso ser sincero, que infelizmente quem vai ser prejudicado não é o vereador Marcos Estácio, não é o vereador Zé de Fátima, não é o vereador que trabalha muito pela saúde, o vereador Railus Quincó, o Alexandre, o Justo, Coconha, Alisson. Nós estamos dando um cheque em branco para ele fazer o que quiser. E aqui, e nós vamos perder, na verdade, não aprovando o parecer da colega Natália, né, presidente da comissão, e do vereador Arimar da Silva de Lima, mas é conhecido como Mazinho Ribeiro, sem a assinatura do vereador Tó Fernandes, que não precisa mais ser mais claro, que ele não assinando, ele não concorda com os 30, ele prefere assinar o cheque em branco para o prefeito. Mas isso é uma decisão dele. É uma decisão dele e de cada um. Mas é preciso expor para a população, é preciso deixar claro para a população que a casa que regulamenta esses pesos e contrapesos é essa. E a partir do momento que for derrubado esse parecer, para que se a gente voltar para o projeto original, vereadora Natália, eles, os colegas que entenderem diferente, estão tirando as maiores prerrogativas desta casa, que é fiscalizar o dinheiro do povo e jamais atrapalhar a administração, porque o dinheiro, o orçamento, não é nosso. O orçamento é do prefeito. E como a Vossa Excelência disse, com toda aquela, eu acho que a Natália, ela traz uma leveza em dizer, mas ela diz com profundidade o que as pessoas precisam entender. Que ela, como presidente da comissão, está sempre pronta para, na hora que precisar, e eu, como presidente, estou mais pronto ainda, Natália, para que a gente receba esse projeto e coloque, havendo a necessidade, numa tramitação com maior rapidez, com maior agilidade. Mas aqui fica a minha discussão em relação a esse projeto, e que eu espero que a população entenda, fique claro, e que cada um aqui, cada cabeça a sua sentença, cada um vota da maneira, mas é importante dizer que cada um de nós aqui, nós temos que votar com a responsabilidade que nós fomos colocados aqui pela sociedade, que a sociedade espera, no mínimo, que em certos momentos a gente vote com a firmeza de que em alguns momentos nós somos obrigados até a discordar em coisas, porque assinar um cheque em branco seria, eu acredito, que um erro, não só porque o maior prejudicado vai ser a população, mas a própria casa perderia
parte das suas maiores prerrogativas de fiscalização e de colocar pesos e contrapesos nas decisões do Poder Executivo. Aqui eu encerro a minha discussão e tentando deixar o mais claro possível para quem está nos acompanhando através das redes sociais, para quem está nos acompanhando através da RCM, né? E de vários outros órgãos, porque a gente pode perceber, colega Natália, que nas duas audiências que foram feitas aqui, a população tem acompanhado bastante e fazendo perguntas. Infelizmente, não dava para a gente fazer perguntas, mas nós estamos entendendo e estamos ouvindo, e cada vez mais, essa casa tem que tomar para si a responsabilidade que é dela. Mas jamais, sem pensar que nós temos que atrapalhar uma administração onde faz pedidos a essa casa e remanejamento de recursos que vem de encontro a ser aplicado em benefício e em prol da coletividade. Senhor presidente, me conceda uma parte nessa discussão, por gentileza. Alô? Ainda em discussão, o parecer da Comissão de Justiça e Redação, passo a palavra. Finança e orçamento. Vou tirar esse negócio aqui da Justiça e Redação. Continua em discussão o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento e eu passo a palavra ao vereador Alisson Paiva. Senhor presidente, colegas vereadores, todos que se fazem presente na galeria, hoje eu me sinto como obrigação a explicar a todos vocês que estão em casa, aqueles que me deram o voto de confiança, aqueles que confiaram em Alisson Paiva e entender que muitas vezes as pessoas estão em casa, senhor presidente, e não entendem o que está sendo votado aqui. A gente tem que esclarecer com aquele setor mais caipira, aquela fala mais caipira, onde a pessoa pode entender. E eu quero explicar nesse momento, né, onde eu participo dessa Comissão de Justiça e Redação, que votei favorável para as pessoas entenderem que o vereador Alisson Paiva votou favorável, entendendo que esse projeto que ele mandou está dentro da lei. Mas, quando partimos para finanças e orçamento, eu até achei gentil demais, né, da parte de finanças e orçamento, da gentileza de nossa amiga Natália, a vereadora Natália e Mazinho Ribeiro, dar um orçamento de 30%, né? Porque 30%, quando eu faço um orçamento nas minhas dívidas, talvez se eu erre 10, 15, 20%. Eu daria 10%. Né? Mas eu acompanho a nossa colega em 30%. Mas que as pessoas que estão em casa agora me escutando, eu quero dizer para vocês. Esse projeto apresentado pelo Poder Executivo, que propõe o crédito de suplementação de 80% do orçamento e suplementares do orçamento, isso sai da prática. Desconfigura por completo a peça orçamentária que virá no próximo ano para essa casa. E dá um cheque em branco ao prefeito, que poderá remanejar praticamente todo o orçamento sem o devido controle desse poder dessa casa. Vocês estão entendendo? Sem o controle do poder dessa casa. Nós, vereadores, temos o dever de fiscalizar e acompanhar cada centavo gasto pelo Executivo. E como faremos isso? Se permitirmos 80%, né, do orçamento que possa ser mexido livremente, sem debate nesta casa. Isso fere o princípio da separação dos poderes. O Tribunal de Contas do Estado e o próprio Ministério Público já se proporcionaram em diversos municípios contra esses índices abusivos de suplementações, recomendado um limite mais equilibrado
de no máximo 10%. Por isso apresento aqui minha oposição firme. Sou a favor de limitar a abertura de crédito suplementar a apenas 10% do orçamento, garantindo a governabilidade do prefeito, sim, mas sem abrir mão do nosso dever constitucional de fiscalizar, legislar e proteger o dinheiro público. Não podemos permitir que a lei orçamentária flexibiliza para servir a interesses momentâneos. Ela deve servir ao povo e não ao poder. Vamos respeitar a história da nossa cidade, os princípios da boa gestão e fazer valer o papel dessa casa. Conto com o apoio dos colegas vereadores que também defendem o município sério, com transparência e democracia. Eu, mais uma vez, torno a dizer, 80% desse dinheiro dado ao Executivo, livremente, vocês eleitores que votaram em cada vereador que está aqui nessa bancada, estão perdendo o direito de ouvir ao vereador de vocês que colocaram aqui, de ter a sua democracia. Então, eu, Alisson Paiva, vereador dessa casa, não voto favorável nesse projeto de lei do prefeito Sávio Gugel, dando toda a autonomia para que perca o valor dessa casa no município de Russa. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Alexandre Matoso. Eu oriento a bancada da situação a votar contra o parecer que modifica o projeto. E eu, Alexandre Matoso, voto contra ao parecer favorável e sou favorável ao projeto sem emenda, na íntegra. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Ian Martins, primeiro secretário desta casa. Eu sei que o senhor ainda vai abrir para votação, mas queria dizer que o meu voto é pela aprovação do projeto sem a emenda. Sou da bancada do prefeito, estou votando pelo que eu acho certo, porque quem responde pelos meus atos são eu. Obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Jorginho do Isaac. Eu também, colega presidente Marcos, eu voto contra o parecer e sou favorável ao projeto. Eu queria aqui pedir a vocês, nós não estamos votando, vocês estão indo para uma esfera, eu queria que vocês entendessem que o nosso projeto, ele está em discussão. Vocês estão fazendo uma votação que não dá nem para contabilizar. Na hora que for para a votação, que eu colocar, eu quero pedir aos nobres colegas que se atentem, o colega Alexandre Matoso, eu não sei o porquê, que ele poderia defender a causa. Não é momento de você votar, amigo. Não, a Vossa Excelência tem que entender. Não sei o porquê que estão liberando o voto, se o projeto não está em votação. O projeto está... Exatamente. Quando terminar, eu faço questão de dizer para a população saber. Cada um é como o Ian disse, assume a responsabilidade, ele é que assume, tem. E aqui é democrático. Agora, o que não pode, porque eu esperava, quando o Alexandre pediu a fala, eu esperava que ele estava entendendo, mas aqui eu vou explicar para ele. Quando um projeto está em discussão, é para ele ser discutido. Então, a Vossa Excelência vai dizer... Eu não concordo, eu não quero, eu vou votar junto com o prefeito, eu vou dar o cheque em branco para o prefeito, porque eu entendo que os 80% é bom para ele.
Aí você está discutindo o projeto. Você colocar em votação, não tem um momento de votação. A senhora, Vossa Excelência tem que se ater a discutir o projeto, a não dar o seu voto. Na hora de votar, aí a Vossa Excelência vota. E a votação... Não, para aí, tenha calma. E a votação, quero dizer a Vossa Excelência, você pode até externar, sem nenhum problema, mas eu quero dizer, até para que não se prossiga para outros colegas, que o momento de votação, ele existe. E a votação do projeto, ela vai ser lá, aqui no tablet, vai ser lá e vai sair, todo mundo vai ver. Nós estamos discutindo, aí essa é nominal, mas, colega Jorginho, com todo respeito, a Vossa Excelência, eu acho que ia para esse caminho, mas a Vossa Excelência tem todo o direito de ter a palavra para discutir. Se for para a Vossa Excelência externar o seu voto, você vai fazê-lo no momento adequado e correto. Eu não ia externar meu voto, não. Eu ia dizer que eu sou contra o parecer, que eu já venho há vários anos votando a favor dos 80%, e meu voto vai continuar sendo os 80%. Pelota, presidente. Com a palavra, o vereador Alexandre Matoso. Quero corrigir, assumo o erro de ter falado, e voto sim a favor dos 80%, porque até hoje não foi provado o contrário, que não foi bem utilizado esse dinheiro. Sabemos sim que precisa ter algumas melhorias, mas até o momento não fui convencido de que esses 80% não seria o ideal. Ainda em discussão. Eu só vou concluir agora, porque eu acabei de ouvir o vereador Alexandre Matoso, e me entristece. Me entristece muito ouvir do vereador Alexandre Matoso que ele entende que o prefeito tem que ficar com os 80% porque ele não viu nada de errado. E ele vem de uma área que é da saúde, sabe os problemas que tem, sabe como é, e eu sei que ele tem coração, porque eu o conheço, mas ele sabe do ônibus que está aí levando os pacientes. Nós tivemos aqui uma mulher que ela mostrou, só não fez, foi mostrar explicitamente aqui o câncer dela. No ônibus que não tem. Aí nós vimos uma explanação. Eu fico triste, porque ele, como um cara bem defensor da saúde, não entender que amanhã esses 80% o prefeito pode estar tirando, sem perguntar a essa casa, mas eu acredito que os motivos do colega Alexandre não sejam de questionamentos em defesa da população. Nós sabemos da ligação que ele tem, familiar com o prefeito, e é natural. Isso aqui é democracia, mas é preciso, para um cara que é da saúde, e dizer que está sendo bem aplicado, é até irônico ouvir o pronunciamento do vereador Alexandre Matoso. Pelota, presidente. Com a palavra, o vereador Alexandre Matoso. E não sei se o senhor entendeu, mas eu disse também que existem melhorias a ser feitas e correções. Nunca vou deixar de trabalhar em prol do povo. E queria que ficasse bem claro que, como o senhor mesmo disse, o voto é livre. Nós respondemos por ele, respondemos por todas as coisas, e do modo que o senhor fala, eu entendi assim, fiquei até, do mesmo modo que o senhor se envergonhou, eu também que fica com a forma como se fosse de jogar que o Alexandre está indo contra a população. E não é essa forma. Eu queria deixar bem claro isso. O meu posicionamento é meu, nós fomos legitimados para estar aqui, viu? É só essa minha consideração. Senhor presidente, dá uma paciência, presidente, rapidinho. Eu dou com todo prazer, vereador Alisson Paiva. O que me deixa mais triste é que você observa, colega Alexandre, o voto é democrático. Você escolhe votar aonde Vossa Excelência desejar. O que deixa mais entristecido é quando você percebe nessa casa a cola de tudinho. Você vê que antes da gente começar a votação aqui, já está todo mundo votando. Nós estamos em discussão, discutindo um projeto aonde o qual nós queremos defender o nosso poder aqui nessa casa. Aí todo colega vereador da base do prefeito está com a colazinha aqui debaixo do papel.
Já vem todo pronto, preparado. Pessoal, nós estamos falando, povo de casa, nós estamos falando de um orçamento, nós não estamos falando de números frios, nós estamos falando de orçamento que vai cuidar da saúde, que vai cuidar da educação, da infraestrutura, do orçamento que essa casa, ela tem que ter o respeito de manobrar. Vocês ainda não entenderam que o nosso poder de legislar o município é fiscalizar o dinheiro. E o que é que nós vamos fiscalizar? Se o prefeito não vai passar por essa casa, depois que ele fizer, nós vamos ver publicado. Mas eu sou vereador dessa casa para fiscalizar o prefeito. E assim como os colegas de bancada também. Vocês não estão aqui sentados para fiscalizar eu, Natália, Marcos Estácio, colega Mazinão. Vocês foram eleitos pelo povo para fiscalizar o prefeito. Mas o que eu vejo aqui nessa casa em discussão, e como vocês têm a democracia do voto de vocês, e respeito o voto de vocês, Vossa Excelência abre aqui um chamado e todos começam a votar antes do tempo, sem nem a teoria de ter uma discussão. Que eu olho para o colega Alexandre, eu vejo que não vi nenhuma teoria de discussão. Olho para o colega Jorginho, da mesma forma, votando aqui todos se tremendo. Meu amigo, nós estamos falando aqui em discussão e democracia. O voto de vocês vai aparecer ali na tela. E o povo de Russas vai saber por que é que se fragilizou a Câmara Municipal de Russas. O povo de Russas vai saber. Agora é o momento de vocês se explicarem por quê. Me dê aí para mim entrar na minha cabeça, me dê aí uma tradução, por que os 80% tem que ser governado pelo Executivo. E nós, Alexandre, onde nós vamos ficar? As pessoas que deram 2.500 e poucos votos a você. Um dia, se você não tiver mais com o prefeito, como vai ficar essa casa? Como? Me explique. Eu queria que todos explicassem aqui nessa casa. O prefeito, ele quer um orçamento na mão dele, de 80%, porque ele tem que manejar. Infelizmente, o meu poder de vereador está se acabando por aqui. Porque eu nunca vi orçamento de 80%, cara. Nunca vi um orçamento de 80% ser administrado sem passar por essa casa. Pelo amor de Deus, o prefeito na passada ficou os 4 anos com as 2 chaves na mão. Aí agora ele acha uma brecha para passar mais 4 anos, povo de Russas, com as 2 chaves na mão. Mas ele vai ficar com uma chave e meia, porque meia está no nosso bolso. Eu quero dizer para vocês, povo de Russas, eu tenho todo o respeito por todo colega vereador aqui nessa casa. Mas a democracia não está sendo colocada aqui, não. A democracia não está sendo colocada. Eu respeito o voto de cada cidadão, mas explique para o povo de Russas porque vocês estão votando e dão os 80%. Dê uma explicação reta para o povo de Russas. Não é só pegar um papel e ler aqui. Eu concordo com a bancada que vota contra o projeto da nossa amiga Natália e do nosso amigo Mazinho, que é de Justiça e que é de Finanças e Orçamento. Pelo amor de Deus, rapaz. Isso é uma falta de vergonha. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, o vereador João Paulo. Senhor presidente, eu entendo que a gente tem que, queira ou não, né, fazer algumas ponderações e saber assim que a casa é uma casa de construções de ideias, de pensamentos. Né, eu acho que o colega Ian já disse tudo. Né, que cada um é responsável pelos seus atos. Eu acho que o que a gente tem que fazer aqui todo mundo é ciente, dizer que a saúde está de mal a pior, isso está. A questão dos 80%, isso não vai melhorar em nada, a não ser, como Vossa Excelência disse, é um cheque em branco. Mas espero que, conforme seja a votação aí, nós possamos expressar o nosso pensamento do jeito que iremos votar. E, assim, eu parabenizo a presidenta da comissão, porque, mais uma vez eu digo, eu estive vereador 8 anos como oposição do ex-prefeito Weber, e toda a vida votei tranquilo, nunca votei contra, né? Que, afinal de contas, assim, a questão da LDO, mas o que a gente tem que aqui é dar prosseguimento, eu acredito, e deixar a gente expressar o voto. Eu voto, né, com o parecer da minha colega
Natália, e eu entendo que esses realmente 60%, esses 30% já seria um valor muito elevado. E espero que o prefeito também possa fazer, né, dessa autorização coisas boas para o nosso município, não tratar as pessoas que estão doentes, em vez de AS infantil ou de pirona, tratar com pedra de calçamento, mas que espero que realmente eles priorizem algumas coisas, porque quando quer fazer, faz. Mais uma vez eu lhe digo que eu de manhãzinha cedo aqui, eu fiz uma solicitação ano passado, que se consertasse aquelas estradas que Vossa Excelência também pediu. E aí, como a gente se mobilizou, mandamos a patrol lá para a comunidade do Capim Grosso para começar a fazer as estradas de lá para cá. Aí hoje chegou, graças a Deus, apareceu uma patrol, um pipa e uma caçamba do município, que vai uma enxadeira também. Isso mostra que não é esses 80% que vai melhorar a vida do povo russano. O que tem que melhorar de fato e de direito, eu acredito que é a maneira de administrar nesse município. Porque é bem verdade que alguém ficou no prego. Porque eu vi esses dias, a máquina estava recuperando aqui umas estradas, aquele negócio todo, mas a comunidade do Capim Grosso, que dá 45 quilômetros aqui, estava esquecido. Aí na hora que a gente se mobilizou com a parceria com Vossa Excelência, o nosso colega Natzael, enfim, fomos para cima para começar a resolver o problema e graças a Deus hoje a do município chegou. Vale só lembrar que daqui para frente, onde tiver uma estrada, me avisa que eu boto a minha máquina perto e aí o município faz. Mas eu quero votar, presidente, mais uma vez, vou votar pelos 30% e pedir que os colegas aqui, nós podemos avançar, né, o sinal e entender que aqui é uma casa de ideias e democracia e respeitarmos os votos conforme cada um dos colegas vereadores. Meu nobre presidente. Obrigado, João Paulo. Vou aproveitar o gancho de Vossa Excelência. A Vossa Excelência aqui tem um compromisso muito grande. E sabe que eu também tenho, e quando Vossa Excelência me procurou, não medi esforço da gente unir força, o colega Natzael, com a vereadora Natália também. Mas que bom, que bom. Nós vamos usar essa sua máquina mais para levar para as comunidades que estão precisando. Aonde estiver precisando, nós levamos a máquina, que aí o prefeito vai e manda. Agora, infelizmente, o que não está acontecendo é na saúde. Você não tem um ônibus, não, para botar ali, para a gente botar lá, que aí aparece um ônibus bem ligeirinho. Não tem uns carrinhos pequenos para botar ali, que aparece carro. Porque os carros têm, mas sabe por que os carros têm? E aqui as exposições, isso é bom, porque é preciso a população entender. Tem carro para levar. Não, tem carro pequeno para levar. Mas é para levar os pacientes que não conseguiram, da forma legal, legítima, que procuraram o município e o município não atendeu. Aí entraram na justiça. Aí a justiça deu o direito, porque o cidadão realmente tem esse direito no município. Aí apareceram os carros. Por quê? Porque ordem judicial, meu amigo, não se discute, cúmplice. Aí tem os carros para essas pessoas. E o resto da população? Então, fica aqui, entendo, e ainda continue discussão para a gente encerrar, que eu acredito que a população já deu para perceber e entender. E essa avaliação final não é minha, não é do colega João Paulo, é da população e ver o comportamento de cada um. Aqueles que querem que o prefeito tenha um peso e contrapeso na hora de gastar, pedir e dizer para onde vai, e tem aqueles que querem que assine um cheque em branco e ele faça o que quiser. E o que ele faz e o que ele quer vai refletir nas maiores necessidades da população, que é o maior gargalo, que é a saúde de Russa. Mas fica aí, e que nós vamos agora encerrar as discussões, e eu coloco em votação o parecer da Comissão de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, rapaz. Rapaz, impregnou aqui. Colocamos em votação o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, que emendava o projeto original do prefeito de
80 para 30. E aqueles que aprovam no parecer da Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento, ainda bem que eu tenho vocês aqui. Eu não sei de onde é que está, se fosse computador, já tinha tacado o dedo aqui e mudado, mas não é. Né? O parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, que emendava para 30% do projeto original, que é 80%. Aqueles que aprovam o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento permaneçam como estão. Conte aí, José. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, que teve uma emenda tentando colocar freios e contrapesos de 30%, que teve inicialmente a proposta pela presidente Natália Bezerra e pelo vereador Arimar da Silva Mazinho Ribeiro, sem a inscrição do vereador Tó, que já não concordou com os 30, concordou com o cheque em branco para o prefeito, colocado em votação, parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, reprovado por 9 votos a 5.